Desde o início dos tempos, o ser humano sempre buscou compreender o mistério da transformação. O desejo de evoluir, de despertar o potencial oculto que habita em cada alma, é algo que atravessa séculos e civilizações. E, curiosamente, uma das chaves mais antigas desse mistério pode estar escondida em um conto aparentemente infantil, o de O Patinho Feio. Todos conhecem essa história. Um pequeno pato nasce diferente dos outros, é rejeitado, sofre e depois de um longo caminho de solidão e dor, descobre que sempre foi um cisne. À primeira vista, parece apenas uma lição sobre aceitação e autoestima. Mas, e se não for apenas isso? E se por trás de suas palavras simples houver um mapa milenar, um manual codificado sobre uma tecnologia ancestral? Não uma tecnologia feita de máquinas e circuitos, mas uma tecnologia da alma, capaz de transformar o ser humano em algo sublime. Pesquisadores modernos começaram a perceber algo espantoso. Ao estudar registros arqueológicos, textos antigos e símbolos esquecidos, descobriram que a história do Patinho Feio existe há milhares de anos, em civilizações muito anteriores à de Hans Christian Andersen, que apenas registrou a versão mais recente em 1843. Escavações no Vale do Indo revelaram selos de argila datados de mais de 5.000 anos, mostrando uma sequência de imagens com um ovo diferente, um filhote rejeitado, o sofrimento, a metamorfose e, por fim, a reverência à ave majestosa. Era a mesma história, preservada em silêncio através dos séculos. No Egito, papiros do Reino Médio falavam sobre o que nasceu diferente, mas se tornou divino. Na Índia Antiga, o Chandogya Upanishad contava a história de Satyakama, o jovem rejeitado que, após provas e rejeições, alcança a iluminação. E nos tabletes da Babilônia lia-se sobre o comum que carregava a essência divina. As coincidências eram tantas que deixaram de ser coincidência. O Patinho Feio era, na verdade, uma metáfora que atravessou eras, adaptando-se a cada língua, cada cultura, mas sempre guardando o mesmo segredo, o processo de transformação interior. As antigas escolas de mistérios sabiam disso. No Egito, na Grécia, na Índia, na China, em todos os lugares onde o ser humano buscava transcender a si mesmo, havia templos e instituições secretas dedicadas a esse mesmo propósito, transformar o ordinário em extraordinário. Nessas escolas, o aprendizado não era apenas teórico, mas vivencial. O iniciado passava por processos cuidadosamente elaborados, fases precisas, testadas e repetidas ao longo de gerações. Era uma tecnologia do espírito, uma ciência da alma. E, curiosamente, o conto do Patinho Feio parece codificar, passo a passo, esse mesmo caminho de iniciação. Tudo começa com um ovo diferente, aquele ovo que parecia estranho, maior, fora do padrão. Assim também, nas antigas tradições, o primeiro passo era o reconhecimento do potencial oculto. Os mestres buscavam entre os alunos aqueles que se sentiam deslocados, diferentes, incompreendidos. Esses eram os que traziam, escondido em sua alma, o germe do divino. O estranho, o inadequado, o que não se encaixa. Esse é o primeiro sinal de uma alma pronta para a transformação. O ovo diferente é o símbolo daquele que carrega um potencial que o mundo ainda não consegue reconhecer. Mas logo após o nascimento, vem a rejeição. O pequeno patinho é zombado, humilhado, expulso. Ele sente na pele o peso da exclusão. E é exatamente isso que os antigos chamavam de crise iniciática. Toda transformação profunda exige separação. É preciso morrer para o mundo antigo antes de nascer para o novo. Nas escolas de mistérios, essa morte era literal em seus símbolos. O iniciado passava por um ritual de sepultamento simbólico, ficava em escuridão total, isolado, até que sua antiga identidade se dissolvesse. Só então poderia renascer. A rejeição é o início do despertar.
o ponto em que o indivíduo percebe que não pode mais viver como antes. O patinho então foge. Ele entra em seu deserto pessoal. Passa fome, sente frio, enfrenta o medo, a solidão e o desconhecido. E é nesse deserto, longe de todos, que começa a verdadeira transformação. As antigas tradições sempre falavam desse período de isolamento. Jesus passou 40 dias no deserto. Buda se retirou sob a figueira em profunda meditação. Xamãs se exilavam nas florestas e cavernas para morrer e renascer espiritualmente. O isolamento é o laboratório da alma. É onde, sem apoio externo, o iniciado é obrigado a encontrar força dentro de si mesmo. A dor, a solidão, o silêncio, tudo isso é o fogo alquímico que refina o espírito. Durante sua jornada, o patinho encontra diferentes tribos. Patos selvagens, gansos, galinhas, até uma velha senhora. Cada grupo o rejeita por um motivo diferente. E, sem saber, cada encontro o ensina algo. Nas antigas escolas, os mestres sabiam que a exposição a diferentes sistemas de pensamento era essencial para a expansão da consciência. Pitágoras viajou pelo Egito e pela Índia. Platão buscou sabedoria em templos distantes. O iniciado precisava compreender que a verdade não pertence a uma só cultura ou crença. Assim como o patinho, ele precisava aprender com todas, mas não se apegar a nenhuma. Cada tribo oferecia uma perspectiva, um fragmento da verdade. O aprendizado vinha da soma, da integração. Mas então chega o inverno, o ponto mais sombrio. O patinho quase morre congelado só, sem esperança. Esse é o momento que os místicos chamam de a noite escura da alma. O instante em que todas as certezas desabam, em que a fé parece desaparecer e nada mais faz sentido. Mas é também o momento mais fértil da transformação. É quando o velho ego se desfaz completamente e a essência verdadeira começa a emergir. Os alquimistas chamavam essa fase de nigredo, o enegrecimento total antes do nascimento da luz. Assim, o inverno do patinho é a preparação para o milagre. E então, a primavera chega. A neve derrete, o lago reflete a luz e o patinho olha para si mesmo e vê um cisne. Ele não se tornou algo novo, apenas descobriu o que sempre foi. Essa é a revelação final das tradições antigas. A iluminação não é conquista, é lembrança. O divino já habita em cada um de nós. O processo de transformação não cria o sagrado, ele apenas o revela. Tu és isso, dizia o Upanishad. O reino de Deus está dentro de vós, dizia o Cristo. O patinho não se tornou um cisne, ele apenas se reconheceu como tal. Mas a jornada não termina aí. O cisne não voa sozinho, ele retorna, encontra outros de sua espécie, é acolhido e agora entende sua dor, sua rejeição, sua solidão, tudo foi necessário. O verdadeiro mestre é aquele que, depois de se transformar, volta para ajudar os outros a fazer o mesmo. O patinho feio se torna símbolo universal do iniciado que completa o ciclo, da ignorância à sabedoria, da rejeição à aceitação, da confusão à iluminação. E sua volta à comunidade marca o nascimento do mestre, aquele que ilumina outros com a luz que um dia descobriu dentro de si. Essa é a tecnologia ancestral escondida na história. Uma tecnologia de alma, e ela tem métodos precisos, práticas tão antigas quanto o tempo, mas tão eficazes hoje quanto há milênios. O primeiro deles é o uso consciente do sofrimento. Não o sofrimento passivo, destrutivo, mas aquele que é aceito como ferramenta de lapidação interior. Os antigos chamavam isso de tapas, o calor que queima as impurezas. Jejuns, retiros, silêncios, provações, tudo era usado com sabedoria para fortalecer o espírito e purificar o coração. A dor se torna professora e não inimiga. O sofrimento, quando compreendido, transforma o chumbo em ouro. A segunda técnica é a solidão intencional.
Nas tradições de todos os povos, a solidão é o cadinho onde o eu verdadeiro é revelado. Quando se cala o mundo, a alma finalmente pode falar. Monges, eremitas, xamãs, todos sabiam que o silêncio e o isolamento são portais para dimensões mais profundas da consciência. Quando o ruído social desaparece, a pessoa para de atuar papéis. As máscaras caem. O ser essencial emerge. É ali, entre o som do vento e o próprio coração, que o humano encontra o divino. A terceira técnica é a exposição a múltiplas perspectivas. A sabedoria nasce do contraste. O patinho só entende quem é depois de ver o mundo sob vários olhares. Assim também é o caminho do sábio. Ele não se prende a uma só crença, mas reconhece a verdade em todas. Aprende com o oposto, integra o que parecia contraditório. O verdadeiro conhecimento não é dogma, é síntese. E, por fim, a técnica do espelho. O instante em que o patinho vê seu reflexo é o clímax de toda a jornada. O espelho é o símbolo do autoconhecimento. Desde as tradições do Oriente até os alquimistas da Idade Média, o espelho representa o momento em que o ser humano se vê como realmente é, sem ilusões, sem máscaras. É o olhar da alma para si mesma. Na meditação, esse espelho é o silêncio. Na oração, é o coração. No amor, é o outro. Todos os caminhos que conduzem à verdade terminam nesse reflexo, o reconhecimento do divino dentro de si. E essa antiga tecnologia não pertence ao passado. Ela continua viva, esperando por quem ousa aplicá-la. A cada pessoa que se sente deslocada, diferente, rejeitada, o conto do patinho feio sussurra: você não é o que dizem, é algo muito maior. Apenas ainda não se viu. Essa história nos ensina que o sofrimento, a rejeição e a solidão não são castigos, mas convites. Convites para descobrir o que sempre esteve escondido dentro de nós. Hoje você também pode percorrer esse caminho. Tudo começa quando reconhece o seu ovo diferente. Aquilo que os outros criticam em você pode ser justamente o sinal de que nasceu para algo que o mundo ainda não compreende. Depois, é preciso aceitar a rejeição sem fugir dela, compreendendo que toda dor traz uma semente de sabedoria. Em seguida, vem o deserto, o momento de solidão, introspecção e silêncio, onde se aprende a ouvir a própria alma. E quando o frio do inverno parecer insuportável, lembre-se, é o prenúncio da primavera. O reflexo virá e você verá, sempre foi um cisne. A mensagem que atravessa os milênios é clara. A verdadeira transformação não vem de fora. Nenhuma máquina, nenhum mestre, nenhuma doutrina pode te dar o que você já é. O que transforma é o olhar interior, a coragem de atravessar o escuro e reconhecer a própria luz. O conto do patinho feio não é apenas uma fábula infantil. É um espelho colocado diante da humanidade, lembrando que todos nós, em algum momento, fomos rejeitados, perdidos, quebrados. Mas é justamente nas rachaduras que a luz entra. É no frio do lago congelado que nasce o reflexo da beleza. Por isso, da próxima vez que você ouvir essa história, ou quando se sentir deslocado, lembre-se, dentro de cada patinho feio há um cisne adormecido. E quando esse cisne despertar, ele não só encontrará o próprio voo, mas inspirará outros a descobrirem o deles também. Porque essa é a verdadeira tecnologia ancestral. A capacidade humana de se transformar através da dor, de lembrar através da perda e de ascender através do amor. E é esse mesmo processo, repetido em milhares de almas, que faz a humanidade continuar se elevando geração após geração. E no fim, assim como o patinho, todos nós retornamos, não mais para buscar aceitação, mas para compartilhar luz. Aquele que descobre quem realmente é, volta ao mundo como um farol, mostrando que o caminho sempre esteve dentro.